Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Wellen, como vocês já conhecem, e essa é a nossa disciplina de parasitologia. Semana passada, nós iniciamos a introdução a protozoários. Vimos os conceitos gerais de parasitologia e iniciamos sobre protozoários. Hoje, nós vamos estudar sobre dois protozoários. Nós vamos estudar sobre a família da Leishmania sp, que causa a doença que nós conhecemos como leishmaniose, e o Trypanosoma cruzi, que causa a doença que nós conhecemos como doença de Chagas. Eu espero que vocês estejam bem, que vocês estejam bem dispostos para poder estudar. Os capítulos que essa aula vai abordar são os capítulos 7, 8, 10 e 11 do livro de vocês. No final da nossa aula vai estar disponível para vocês visualizarem quais são esses capítulos. Eu espero que vocês façam bons estudos e que seja muito bom esse momento agora. Vamos lá? Para iniciar a nossa aula, galera, nós vamos começar com leishmaniose. A leishmaniose, ela é causada por um parasita, que é a leishmania, do gênero Leishmania, que pertence à ordem Kinetoplastida e à família Trypanosomidae, e agrupa espécies de protozoários unicelulares digenéticos, que a gente chama de heteroxenos. Por que eles são heteroxenos? Porque eles precisam de dois hospedeiros para completar o ciclo biológico, o hospedeiro vertebrado e o hospedeiro invertebrado. O gênero do Leishmania, ele é igual ao Trypanosoma cruzi porque ele pertence à mesma ordem que Kinetoplastida e à mesma família Trypanosomidae. Ele muda somente o gênero. Nessa tabela aqui, nós vemos o subgênero desse parasita, o subgênero Leishmania e o subgênero Vivania. O que isso significa? Isso significa que nós temos Leishmaniose, Leishmania dovani, Leishmaniose, Leishmania infantum, Leishmaniose, Leishmania chagasse, e todos esses aqui que estão com um asterisco é que causam doença no homem aqui no Brasil, tá bom? Que nós temos quem? A Leishmaniose, Leishmania chagasse, Leishmaniose, Leishmania mexicana, a amazonense, e temos também o subgênio Vivania, que também causa doenças no homem aqui no Brasil. Nós temos a leishmaniose vivânia brasiliense, guaianense e a Sony, que causam doenças no homem aqui no Brasil também. Antes de nós começarmos a falar sobre o protozoário em si, vamos primeiro ver alguns detalhes sobre o que faz parte dele, o ciclo de vida dele. Bom, primeiro é que nós temos os hospedeiros. Sim, são dois hospedeiros. São os hospedeiros vertebrados e os invertebrados. Os hospedeiros vertebrados desse parasita englobam uma grande variedade de mamíferos. Embora as infecções por esses parasitas sejam comuns em roedores e canídeos, são conhecidos também entre marsupiais, edentado, procinídeos e até o homem. A leishmania, gente, ela causa nos animais, principalmente nos cachorros, que nós conhecemos, a doença que se chama calazar. E esses animais acabam sendo hospedeiros vertebrados também e também reservatórios do parasita. Aqui tem alguns exemplos de raposa, cachorro, roedores que são reservatórios. Isso significa o quê? Que mesmo que eles não tenham sintoma da doença calazar, eles podem albergar esses parasitas e ser reservatórios da doença, ou seja, vir o vetor picar o animal, ficar parasitado o vetor e picar o ser humano e causar doença na população humana. Por isso que eles são chamados de reservatórios. Agora, o hospedeiro invertebrado também é o nosso vetor. Ele que também transmite, vou colocar aqui nessa letra incrível que a professora tem no computador. Gente, meu Deus do céu. Ele também é um vetor, significa que ele também transmite esse protozoário entre os hospedeiros vertebrados ou os reservatórios. Quem são eles? Eles são identificados como as feias do inseto hematófago, conhecido como flebotomídeos. A transmissão ocorre por mecanismo complexo através da picada do inseto infectado no momento da hematofagia. Qual é esse vetor, gente, esse hospedeiro invertebrado? Do gênero flebotomínio é o Lutisomia longipalpis. Não se esqueçam, o hospedeiro invertebrado da leishmania é o Lutisomia longipalpis.
palpis. Pessoal, como que acontece esse mecanismo complexo de transmissão? Quando esse mosquito, que também é conhecido como mosquito pálido, ele tem as asas em formato de V, pernas longas, ele é meio pálido. Quando ele vai praticar a hematofagia, o aparelho bucal, onde ele se alimenta, ele possui um grande anticoagulante, que é um vasodilatador. E isso faz com que ele consiga rasgar a pele do hospedeiro, já que ele tem um bico curto, ele consiga penetrar a pele do hospedeiro e também fazer vasodilatação. E durante a picada que ele vai estar ingerindo o sangue do hospedeiro, ele também libera os parasitas na circulação do vertebrado. E isso faz também com que sejam liberadas algumas substâncias químicas que atraiam macrófagos para o local onde ele picou. É aí que começa para a gente a entender ciclo biológico do parasita e também mecanismo de transmissão e patogenia, mas isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Onde é que esse mosquito vive? Onde é que o nosso flebotomínio ele reside, pessoal? O nosso vetor, o habitat dele é silvestre peridomiciliar, ou seja, ele vive em locais, terrenos baldios, ele consegue se reproduzir onde possui lixos, escombros, rachaduras externas de habitações, solo úmido, matas ou florestas, casca de árvores, tocas de roedores silvestres e etc. Ou seja, para se ter reprodução, ele gosta muito de lugares escuros e úmidos e que tenham muito material orgânico. Vamos agora, pessoal, para a forma evolutiva do nosso protozoário. Nós temos duas formas evolutivas. A Promastigota metacíclica, ela vai ser infectante para o hospedeiro vertebrado. Ou seja, o nosso vetor, o nosso flebotomínio, ele vai estar com a Promastigota metacíclica no aparelho bucal e na hematofagia dele, ele vai inserir essa Promastigota metacíclica, que é essa figurinha B aqui, na circulação do hospedeiro, ok? Promastigota metacíclica é a forma infectante do hospedeiro vertebrado. E nós temos a mastigota. A mastigota é quando essa promastigota metacíclica é fagocitada por macrófagos e dentro do macrófago ela desenvolve um vacúolo parasitário que não deixa ela ser fagocitada. E aí dentro do macrófago ela sofre divisão binária e começa a se reproduzir. E aí quando o meu parasita ele vai fazer hematofagia, o repasse sanguíneo dele, ele pica e ele ingere sangue, junto vem macrófagos com a mastigota, que é igual essa figurinha aqui. E aí essa mastigota, ela vai para o intestino, para o estômago do meu parasita e ela se solta do vacúolo do macrófago, os macrófagos se rompem, ela começa a divisão, se reproduzindo e se transformando em promastigotas. Aí nós temos outros tipos também. E aí essa evolução vai para o aparelho bucal do parasita como promastigota metacíclica e ele consegue infectar outros vertebrados. Então, que fique claro, nós temos duas formas evolutivas neste momento. Promastigota metacíclica, que é infectante para o homem, e a mastigota, que é infectante para o hospedeiro invertebrado. E a diferença dela é, o promastigota metacíclica ela é alongada e tem flagelos. E a mastigota é mais redonda, oval. Mas a gente vai ver isso mais adiante. Aqui, para ficar bem mais claro. Aqui nós temos a mastigota, fazer um A aqui. E aqui nós temos a promastigota, a diferença delas. A mastigota é bem redondinha, você vê que tem aqui um núcleo, que é bem disperso, dá para visualizar bem. E tem também o kinetoplasto, que fica aqui próximo ao núcleo, ela é redonda, oval. A nossa promastigota, ela é mais achatada, tem flagelo, tem o núcleo e próximo ao núcleo também tem o kinetoplasto. Essa aqui é a nossa promastigota. A mastigota, que ela vai se dividir em divisão binária dentro do macrófago, infectante para o hospedeiro invertebrado, e a promastigota, que é quando o vetor ele transmite na hematofagia, que é infectante para o hospedeiro vertebrado. Não tem dificuldade nisso.
Como a gente já viu, o ciclo dele é heteroxeno, porque ele possui 2 hospedeiros para completar o ciclo biológico. O que acontece? A fêmea do flebotomínio, aqui na primeira parte, ela vai estar fazendo o repasso sanguíneo dela, e quando ela estiver fazendo o repasso sanguíneo, ela vai inserir também as promastigotas metacíclicas, que são infectantes para os homens. Essa promastigota metacíclica vai ficar aderida à pele do meu paciente, ao tecido. O que acontece? O flebotomínio ele tem uma capacidade muito grande, uma capacidade não, ele tem uma substância junto com a vasodilatação que causa na mordedura dele, no repasso sanguíneo, mordedura, no repasso sanguíneo dele, para atrair macrófagos ou células fagocíticas para o local da infecção. E aí, quando ele atrai esse macrófago, eles vão fagocitar essa promastigota metacíclica, porém ela desenvolve um vacúolo parasitário que não permite ser lisada pelos lisossomos dos macrófagos. Depois que ela for fagocitada, dentro dos macrófagos, elas vão se dividir ou se transformar em amastigota dentro dos macrófagos e fazendo essa reprodução. Chega um momento em que o macrófago ele não aguenta a quantidade de amastigotas dentro dele e rompe a membrana e libera essas amastigotas para a corrente sanguínea. Nesse momento também, se outro flebotomínio picar essa pessoa, esse hospedeiro vertebrado, ele vai ingerir os macrófagos contendo essas amastigotas. Ingerindo os macrófagos contendo as amastigotas, no estômago do flebotomínio, essas amastigotas elas vão ficar lá nessa cápsula parasitária, nesse vacúolo parasitário, e vai fazer com que ela se divide em promastigotas dentro do estômago desse parasita. Dividido entre promastigotas no estômago, rompe o macrófago. No estômago, ela vai subir para o intestino do parasita e para o aparelho bucal, para a faringe e o esôfago. Na faringe e no esôfago, eles também passam por divisão, onde elas viram promastigotas metacíclicas. E nesse local, que quando ela vai fazer repasso sanguíneo no hospedeiro vertebrado, ela libera essas promastigotas metacíclicas no hospedeiro e começa o ciclo novamente. É um ciclo bem tranquilo, o ciclo biológico da leishmania. E aqui eu deixei para vocês a etapa, gente, desse ciclo biológico para vocês darem pausa nesse momento e fizerem anotações se for necessário. Aí nós temos duas doenças daqui, esse protozoário ele causa. Ele causa leishmaniose tegumentária americana, que nós vamos chamar por LTA, vamos abreviar aqui. E tem também a leishmaniose visceral. Começando pela leishmaniose tegumentar americana, que ela é uma doença de caráter zoonótico, já que ela também tem causas em animais, e que acomete o homem em diversas espécies de animais silvestres e domésticos, podendo se manifestar de diferentes formas clínicas. A doença é caracterizada de acordo com o aspecto clínico, patológico e imunológico. A leishmaniose tegumentar americana, pessoal, ela é muito característica, então não tem como a gente bater o olho e não saber que esse paciente está com LTA, porque ele afeta mais pele e mucosas, essa doença, essa parte da doença. Aí, quais são algumas apresentações clínicas que nós temos? Nós temos essa primeira gravura aqui, que é a cutânea, que causa lesões ulcerosas, indolores, únicas ou múltiplas. Por que é indolor, gente? Porque o parasita, ele consome a inervação do local da picada. E aí a pessoa não sente dor, porque não tem mais inervação, então não sente dor. É bem característico, as bordas, tudo é característico. Nós temos essa segunda forma aqui, que é a forma cutânea mucosa, que causa lesões na mucosa agressivas que afetam as regiões da nasofaringe. Normalmente, essa parte cutânea mucosa, disseminada ou difusa, acontece quando a pessoa está fazendo tratamento para curar a cutânea. E aí ela, como o tratamento é doloroso, é um tratamento difícil, tóxico, ela para de tomar a medicação, ela para o tratamento na metade, e aí o parasita ele vai para outras partes do tecido, causando essas outras formas clínicas, como a disseminada, que essa aqui é a forma 3. A disseminada tem muitas úlceras cutâneas por disseminação hematogênica ou linfática. Ela contém úlceras. E a de forma difusa, que é essa aqui, gravura 4, ela tem lesões nodulares não ulceradas. Então, a diferença entre a 3 e a 4 é que a 3
A forma disseminada causa múltiplas úlceras e a difusa só causa nódulos não ulcerados. O agente etiológico da minha LTA é a Leishmania ross, para a gente não esquecer. O ciclo é heteroxênico, como a gente já viu, e tem amastigotas e promastigotas, é reprodução e reprodução binária. E como a gente já viu, as amastigotas elas vão ser ovais ou esféricas, vão ter uma membrana no citoplasma, o citoplasma vão possuir vacúolos, o núcleo vai ser esférico ou ovoide, o cinetoplasma vai ser em forma de um bastão bem pequeno, situado na maioria das vezes próximo no núcleo, como a gente já viu no última gravura. E as promastigotas vão ser ovais ou arredondadas, com cinetoplasma margeado, núcleo posterior e um pequeno flagelo livre, onde vai ser a forma infectante para o homem. Repetindo o nosso ciclo biológico, nós temos aqui a fêmea do flebotomínio, que vai fazer o repasso sanguíneo e vai ingerir macrófagos com as amastigotas. No estômago, esses macrófagos vão se romper e liberar as amastigotas. Ainda no estômago, as amastigotas sofrem divisão binária e viram promastigotas. A migração das promastigotas para a parte anterior do estômago e vão colonizar essas promastigotas o estômago e a faringe. E no esôfago e na faringe se vão diferenciar em promastigotas metacíclicas e nesse momento vai para o hospedeiro vertebrado. Esse ciclo que ocorre na fêmea do flebotomínio, do Lucisomia longipalpis, ele demora de 3 a 5 dias para ficar completo, tá bom, galera? E tem também o ciclo no hospedeiro vertebrado. Aí a fêmea do flebotomínio vai fazer repasso sanguíneo e vão liberar essas promastigotas metacíclicas. Esse processo de liberação quando essas promastigotas são liberadas, elas vão demorar de 4 a 8 horas para serem fagocitadas pelos macrófagos ou endocitadas, no caso, já que eles não vão conseguir fagocitar. Na picada, como a gente já falou várias vezes, ela vai liberar um vaso ativo, um vaso dilatador e também vai atrair os macrófagos para o local da picada. Nesse local da picada, os macrófagos vão tentar fagocitar e vão endossar esses parasitas, essas promastigotas metacíclicas, que vão se diferenciar dentro dele para amastigotas por divisão binária, dentro do vacúolo fagocitário. E aí, depois de 24 horas que vai ocorrer essa fagocitose dos macrófagos da promastigotas, aí eles vão se romper os macrófagos e liberar as amastigotas no tecido. E aí elas vão para a corrente sanguínea. Na corrente sanguínea. Neste momento também, as amastigotas livres no sangue e na linfa, os macrófagos endossados com amastigotas também vão estar na circulação. Vai vir a fêmea do flebotomínio, fazer repasso sanguíneo no hospedeiro e ingerir esses macrófagos com amastigotas. E aí o ciclo continua, se repete novamente no meu hospedeiro invertebrado. Quais são as etapas da patogenia da leishmaniose tegumentar americana, gente? No início da infecção, eu dividi aqui entre fases. Primeira fase. No início da infecção, as formas de promastigotas são inoculadas na derme durante o repasso sanguíneo do flebotomínio. As células destimidas pela probóscia do inseto e a saliva inoculada atraem para a área células fagocitárias mononucleadas, que são os nossos macrófagos. A lesão inicial é manifestada por um infiltrado inflamatório composto principalmente de linfócitos e macrófagos na derme, estando esses últimos abarrotados de parasitas. Então, o que vai acontecer? Quando o flebotomínio for fazer o repasso sanguíneo, ali no aparelho bucal, na probóscia desse inseto, a saliva vai atrair os macrófagos e também alguns linfócitos, e aí eles vão parasitar, eles vão ficar parasitados. Na segunda fase, ainda na forma inicial, ela pode regredir, ou seja, pode ser que a pessoa não desenvolva doença, ou pode ficar estacionada, não progredir nem regredir, ou evoluir para um nódulo dérmico chamado histiocitoma, que vai ser localizado sempre no sítio da picada do vetor infectado, ou seja, os locais da ferida, quando a gente vê uma ferida que é característica da leishmaniose tegumentar, vai ser sempre no local que houve a picada do flebotomínio. E aí nós vemos para a fase 3, que nos estágios iniciais da infecção, histologicamente a lesão é caracterizada pela hipertrofia do extrato córneo e da papila da nossa derme.
da nossa pele, no caso, com acúmulo de estiócitos, nos quais os parasitas se multiplicam. Como resultado, forma-se no local uma reação inflamatória do tipo tuberculose. Vai ocorrer necrose do tecido, resultando na desintegração da epiderme e da membrana basal, que culmina com a formação de uma lesão úlcero-crostosa, que é essa apresentação clínica que a gente vê aqui. Nós vemos as bordas bem delimitadas, uma crosta e uma úlcera. Quarta fase. Após a perda da crosta, observe uma pequena úlcera com bordas ligeiramente salientes e fundo recoberto por exudado seroso ou seropurulento. Essa lesão progride, desenvolvendo uma típica úlcera leishmaniótica que, por seu aspecto morfológico, pode ser reconhecida imediatamente. Trata-se de uma úlcera de configuração circular, bordos altos em moldura, que como nós vemos aqui nessa imagem, cujo fundo é granuloso, de cor vermelha intensa, recoberto por exudado seroso ou soropulento, dependendo da presença de infecções secundárias. Ou seja, a pessoa ainda pode pegar uma infecção secundária nessa úlcera, infecção bacteriana e etc. Então, além de estar com uma infecção por ser uma ferida aberta, ela pode pegar outros tipos de infecções também. E aí, no quinto estágio, depois de tratamento com sucesso, vai formar no local a substituição da úlcera uma cicatriz bem característica. Em geral, a área cicatricial está despigmentada, com uma leve depressão na pele, com uma fibrose sobre a epiderme que está fina. Então, nós temos aqui a úlcera, no processo de infecção e de tratamento. Tratamento concluído com sucesso, a gente tem essa forma cicatrizada, onde nós temos uma depressão na derme, ela fica despigmentada e é bem característica de paciente que já pegou LTA. A visceral vai seguir tudo igual a LTA. Ciclo biológico no vertebrado, ciclo biológico no invertebrado também. Porém, como a gente trata de um agente etiológico diferente, que vai ser o nosso Leishmania chagassi, não vai ser o nosso Leishmania rossi, vai ser o chagassi, ele vai causar problemas nas vísceras do nosso infectado, do nosso hospedeiro. Por isso que a gente chama de leishmaniose visceral. O vetor, o hospedeiro invertebrado é o mesmo, multisomia longipalpis, que a gente já falou. É uma doença grave. Por que é grave? Porque tem alta letalidade. Professora, o paciente com LTA morre? Dependendo das consequências da doença, sim. Porém, a visceral é mais grave do que a minha LTA por atingir órgãos importantes. O ciclo biológico é idêntico a outro ciclo, tanto no hospedeiro vertebrado quanto no invertebrado. Por isso que nós não vamos descrever novamente o ciclo. Nós já repetimos acho que 2 ou 3 vezes. Só que o que acontece? Esse parasita, o Leishmania chagassi, eles são encontrados parasitando os fagócitos, os macrófagos no caso. E no homem, eles vão se localizar nos órgãos linfóides, como medula óssea, baço, fígado e linfonodos, que podem ser encontrados densamente parasitados. O parasitismo pode envolver outros órgãos e tecidos, como rins, placas de Peyer no intestino, pulmões e na pele. Então, o que vai acontecer, gente? A gente começa até a falar um pouco da apresentação clínica. No caso da LTA, quando ocorre o repasso sanguíneo do flebotomínio, é ali naquele local que formam-se os nódulos, onde nós temos a apresentação clínica da doença. Nesse caso, os macrófagos eles vão fagocitar a Leishmania chagassi. E essa Leishmania chagassi, esses macrófagos parasitados, amastigotos, vão para os tecidos, onde eles vão se reproduzir e ficar aderidos nesses tecidos. Quais são os tecidos? Órgãos linfóides, linfonodos, baço, fígado. Por isso que a gente tem a apresentação clínica da doença. Qual é a apresentação clínica, então? A patogenia. A Leishmania chagassi é um parasita das células do sistema mononuclear, principalmente do baço, fígado e linfonodo. No entretanto, no curso da infecção, outros órgãos são afetados e na fase mais avançada da doença são raros órgãos onde não se encontra o parasita, ou seja, ele atinge basicamente todos os órgãos do corpo do hospedeiro. Nas vísceras, eles induzem uma infiltração focal ou deixa que os macrófagos não parasitados, além de infiltrado de linfócitos e células plasmáticas com foco de plasmocitogênese. As alterações mais particulares são descritas nos tecidos esplênicos, hepático, sanguíneo, pulmonar e renal.
E a disseminação é sanguínea ou linfática. Como vocês já sabem, em imunologia, os macrófagos eles vão para a linfa, eles vão para o sistema linfático, eles saem do plasma, atravessam o nosso tecido, as nossas células e vão para como exudado para o nosso sistema linfático. E se esses macrófagos estiverem parasitados, aí a gente tem disseminação tanto por via linfática como por via hematogênica. Essa infecção aqui, gente, essa infiltração focal ou DISH aqui é erro de digitação. Vocês vão ler corretamente porque eu vou corrigir, mas é uma infecção focal ou difusa dos macrófagos não parasitados, tá bom? Para vocês não acharem estranho depois, é que eu vou fazer essa correção depois. O quadro clínico de uma pessoa com leishmaniose visceral. Bom, primeiro, existem os quadros que são assintomáticos, ou seja, os pacientes não têm sintomas, eles são parasitados, são reservatórios dos parasitas, mas não desenvolvem sintomas. Existem esses casos. Mas quando se tem um quadro clínico, o sintoma, a sintomatologia, nós temos o quadro o quê? A doença crônica, hepatosplenomegalia, que é o aumento do fígado e do baço. É uma característica básica de leishmaniose visceral. Nós temos também pancitopenia. O que significa isso? A alteração no meu tecido sanguíneo. Eu vou ter hipocromia, que vai ser anemia. O que vai causar essa hipocromia? Sequestração esplênica de células infectadas, fagocitose e hemólise também. Vai acontecer isso. Nós temos leucopenia, que é uma baixa no meu sistema leucocitário, ou seja, eu vou ter uma queda de leucócitos também. E também eu vou ter trombocitopenia, uma queda de plaqueta que pode gerar sangramentos no meu paciente, hemorragias. Então, o quadro clínico também é pancitopenia. Nós vamos ter também, em alguns pacientes, glomerulonefrite proliferativa e nefrite intersticial. Ou seja, esse parasita ele vai liberar muitos agentes citotóxicos que vão causar lesão renal. E essa lesão renal pode fazer com que tenha albuminúria, que significa o quê? Liberação de albumina na minha urina. Em casos terminais, nós vamos ter aumento na creatinina, na ureia e também hematúria, que é sangue na minha urina. Por que aumenta a creatinina e a ureia em casos terminais? O que significa isso? Insuficiência renal, já que são marcadores de atividade renal, esses agentes bioquímicos. Aumentos dos linfonodos, já que nós estamos falando de um parasita que ele atinge principalmente o sistema linfático, principalmente não, ele também atinge o sistema linfático. Nós vamos também ter sintomas pulmonares, uma pneumonia intersticial. Significa o quê? Que nós vamos ter aumento dos alvéolos, como se fosse uma exudação deles, que vai causar também infecções secundárias, como outros tipos de infecções bacterianas, já que nós vamos ser infiltrados no pulmão. O paciente ele também fica com anorexia, epistaxe, palidez e febre. Anorexia ou emagrecimento que a gente conhece, nós temos o paciente que é muito característico, ele é desnutrido, ele é inapetente, ele é anoréxico, mas tem um abdômen altamente distendido por causa dessa característica aqui, ó, hepatosplenomegalia. E aqui dá para ser observado como que é, gente. Nós temos o que? Crianças, pessoas magras, desnutridas, mas com um aumento. Tem até marcação aqui do local hepático e do local esplênico, onde nós temos um aumento do baço e do fígado, que é a característica certa da doença, hepatosplenomegalia. Aqui a gente consegue visualizar melhor. Olha só o tamanho, a distensão desse abdômen parasitado. Olha a característica de desnutrição que nós temos no paciente. E aqui, olha só que interessante, o tamanho de um baço normal e o tamanho de um baço infectado. Megalia, gente, é grande. Cardiomegalia, um coração grande. Esplenomegalia, baço grande. Hepatomegalia, fígado grande e assim vai. Olha só a diferença de tamanho de um baço infectado por um baço normal. É muito diferente. Por isso que o abdômen fica tão distendido. Aí você faz a fusão do baço infectado junto com o fígado para ter o quadro de hepatosplenomegalia.
Bom, e diagnóstico? Na leishmaniose tegumentar americana, nós vamos ter o parasita na lesão, ou seja, tem como fazer aspiração ou biópsia e identificar o parasita. Normalmente não existe diagnóstico laboratorial, não é que não exista, não se faz diagnóstico laboratorial para LTA. Por quê? Porque a característica da doença é própria. O paciente está com a úlcera, ele está no local onde tem reservatórios, ou ainda mais quando tem uma endemia muito grande, um aspecto epidemiológico de doenças muito grande, aí já consegue, como sintomatologia, fechar esse diagnóstico. E temos o diagnóstico para leishmaniose visceral, que vai ser o quê? Punção de baço, fígado, medula óssea, para se visualizar os parasitas. Nós vamos ter a sorologia, que ela tem uma boa sensibilidade, só que ela não é tão específica, ela pode causar reação cruzada. E só dá positividade após cura também. E o teste de Montenegro, que é um teste antigo, mas também ele não é muito usado. A gente tem o quê? Sinais clínicos, uma anamnese do paciente, nós temos também o entendimento da epidemiologia da doença. É um local onde tem muitos casos de calazar, é um local onde tem muitos casos de leishmaniose. Chega uma pessoa com todos os sintomas aparentes da doença, todos os sinais clínicos, aí você consegue fazer exames para ver a funcionalidade dos tecidos, para ver se eles estão afetados ou não, e aí fecha o caso clínico. Mas a punção do baço, do fígado, da medula, dá risco para o paciente, porque aí a gente vai fazer uma punção, vai gerar uma resposta inflamatória e mais macrófagos no local de infecção, mais parasitas e etc. A gente aumenta também o risco para o paciente. O tratamento para leishmaniose segue tendo um tratamento único, que vai ser além dos cuidados gerais, analgésicos, antitérmicos, hemotransfusões, quando a gente tem quadros de pancitopenia muito severos, também acontece. E tratamento também com antibiótico, para poder evitar as infecções secundárias. Bom, a medicação para o tratamento da leishmaniose em geral vai ser o glucantil, que é o N-metilglucamina, que vai ser apresentado em ampolas de 5 ml, contendo 81 mg de antimônio pentavalente por ml. A dose, gente, para o tratamento de leishmaniose é 20 mg por quilo por dia, ou seja, vai ser 20 mg por quilo do paciente por dia, uma dose por dia, de 20 a 40 dias consecutivos, é uma injeção por via intramuscular ou intravenosa. Só que é uma droga que é cardiotóxica, hepatotóxica e nefrotóxica. É contraindicada a gestantes, cardiopatas, pacientes com insuficiência renal ou uso de beta-bloqueadores. Então, o que acontece? Ela é uma droga que é tóxica e dolorosa, ela causa dor para o paciente. Por isso que muitas pessoas que têm leishmaniose, principalmente crianças, imagina, ter que tomar uma injeção dolorida por 40 dias. Tóxica por 40 dias. Algumas pessoas desistem do tratamento na metade. É por isso que o parasita ele pega como se fosse uma resistência ou algo assim, e aí ele vai agravar os sinais da doença, a leishmaniose cutânea mesmo. Quando o paciente ele deixa de fazer o tratamento, ela pode evoluir para leishmaniose mucosa, onde nós já temos acometimento da região nasofaringe, da leishmaniose difusa, da leishmaniose disseminada e etc, porque a pessoa não segue o tratamento. É um tratamento difícil, é um tratamento dolorido, mas é um tratamento que precisa ser feito. Se a pessoa não poder tomar o glucantil, ele tem alternativa? Tem a fotericina B, que também ele pode ser utilizado, mas não é tão eficaz como o glucantil. E a profilaxia, o que é? Como que nós vamos prevenir esse tipo de infecção? Tendo diagnóstico e tratamento aos doentes, para nós não termos reservatórios, eliminação de cães com sorologia positiva, principalmente os domésticos. Ah, professora, mas tem tratamento. O tratamento para leishmaniose não é que ele vai eliminar o parasita do cão, do cachorro. Ele vai simplesmente fazer com que o cachorro tenha um estilo de vida sem ter a consequência da doença. Porém, esse animal ainda é um reservatório. Em alguns casos, o cachorro ele vai ficar sem o parasita. Mas na maioria dos casos, ele fica sem os sintomas, com mais estilo de vida tranquilo, mas mesmo assim ele ainda é reservatório.
E o principal, gente, o principal é o combate ao vetor, é a gente conseguir eliminar o mosquito da família do Flebotomia. E agora vamos mudar completamente, deixar a leishmaniose para lá e falar de Trypanosoma cruzi, o nosso protozoário que causa a doença de Chagas. O nosso Trypanosoma cruzi, assim como o nosso leishmania, ele pertence à ordem Kinetoplastida e à família Trypanosomidae. E aí nós temos algumas espécies dessa família de interesse médico e de interesse veterinário. Nós temos Trypanosoma cruzi, Trypanosoma brunei-gambiense, Trypanosoma brucei rhodesiense e também o Trypanosoma rangeri. Esses aqui têm interesse médico para a gente. E tem os de interesse veterinário, como o brucei, evansi, o vivax e o conjolense. Ui, gente, os nomes são difíceis, né? São esses os gêneros que mais a gente interessa, somente os de importância médica. O Trypanosoma cruzi, gente, é um protozoário que é o etiológico da doença de Chagas, que a gente também conhece como Trypanosomíase americana ou esquizotripose, tripanose no caso. Ele vai constituir uma antroponose frequente aqui nas Américas, principalmente na nossa região, América Latina. Quem descobriu essa doença foi Carlos Chagas, ou Carlos Ribeiro Justiciano das Chagas. Ele conseguiu, nos anos 1900, isolar o parasita na corrente sanguínea de uma paciente que se chamava Berenice. E Berenice, ela viveu muitos anos com o parasita na sua circulação, sendo uma paciente assintomática, e ela faleceu em 1980, se não me engano, por causa de outros tipos de doença, já idosa, mas ela conseguiu viver com o parasita. Como ele foi que isolou e identificou, aí a doença leva o nome dele, doença de Chagas. O nosso protozoário, ele faz ordem da família Kinetoplastida, ou seja, aqui nessa imagem aqui, nós vemos que ele contém kinetoplasto, igual a nossa família da leishmaniose, da leishmania. E o vetor dele é um triatomínio, que a gente conhece como barbeiro, mas vamos falar mais para frente. Aqui nessa gravura, a gente vê bem o kinetoplasto dele, aqui, na região dele, e aqui nós vemos o protozoário, que nós temos o kinetoplasto na parte anterior, bem distante do nosso núcleo. O núcleo ele fica próximo do flagelo do nosso protozoário. A transmissão, 80% é vetorial, significa que 80% dos casos de Chagas, a transmissão do parasita do Trypanosoma, é por vetor, que é o nosso barbeiro. Durante a hematofagia ou repasso sanguíneo, o vetor ele vai defecar e urinar próximo à picada. E o parasita vai ficar contido nas fezes desse vetor. E aí, o que vai acontecer? A pessoa vai coçar o local da picada, já que é tóxica a picada do barbeiro, e vai carrear essas fezes para o local da picada, e aí nós temos a disseminação do parasita por via sanguínea. A forma infectante do parasita é um tripomastigota metacíclico. O vetor, como nós já vimos, é o triatomínio, que é conhecido como barbeiro, chupon, procotol, vum, chupança e etc. O gênero que nós temos do triatomínio, nós temos o Panstrongylos, triatoma e o Rhodinus. E aqui está a apresentação deles. O Panstrongylos, o triatoma e o Rhodinus. São esses os barbeiros que transmitem o nosso parasita. Onde é que vive o nosso triatomínio, gente? O nosso barbeiro? Bom, ele tem hábitos noturnos, então ele vai fazer o repasso sanguíneo dele ou se alimentar durante a noite. Ele é encontrado durante o dia em fendas das paredes das casas não rebocadas ou de telhados de palho, que a gente conhece como aquelas casas de pau a pique. Ele é bem frequente nessas regiões. Vive em domicílio na região peridomiciliar e tem a longevidade do adulto de 9 a 20 meses. Eles vivem em locais frios, úmidos, gente. Por isso que à noite ele faz um repasso sanguíneo à noite. Aí nós temos 3 formas evolutivas. Nós temos a tripomastigota, que vai ser infectante para o homem. Nós temos a amastigota, que vai ficar na circulação e sofrer as formas evolutivas, a divisão. E temos epimastigota, que vai ser encontrado no nosso barbeiro. O que contém, gente? O que eles têm em comum? Bom,
Eles possuem flagelos, a tripomastigota e a minha epimastigota. A minha mastigota, o flagelo vai ser citoplasmático, ou seja, ele vai estar contido no citoplasma. Ele possui cinetoplasto, que na parte da tripomastigota vai ser na parte anterior. Na parte epimastigota também vai ser na parte anterior. E na minha amastigota vai ser dispersa no citoplasma mesmo. E também possui membrana ondulante somente na forma epimastigota e na forma tripomastigota. E também uma única mitocôndria para funcionamento de energia, geração energética. O tripomastigota metacíclico é uma forma infectante encontrada no intestino posterior do vetor, ela que vai infectar nós, hospedeiros vertebrados. Mede 17 micromilímetros de comprimento, é fina e contém o cinetoplasma grande. Aqui a gente consegue visualizar bem o cinetoplasma do tripomastigota. Tem membrana ondulante estreita, que é essa membrana aqui, que é mais delgada, que nós conseguimos visualizar. E também tem um curto flagelo livre. Tem capacidade invasiva para atravessar mucosas e a conjuntiva ou penetrar pelas soluções de continuidade da pele. Ou seja, ela é a forma que consegue infectar por ter essa capacidade invasiva de penetrar a pele. Temos também o tripomastigota sanguíneo. Quando o tripomastigota metacíclico ele entra na circulação, ele vai ser o tripomastigota sanguíneo. É capaz de infectar diferentes tipos celulares. É um pouquinho maior do que o metacíclico, mede 20 micromilímetros de comprimento por 2 micromilímetros de largura. Apresenta um cinetoplasma grande, redondo, bastante saliente, como a gente vê aqui nessa imagem. O flagelo é maior, ele apresenta 1/3 do comprimento total. E tem duas formas, tem a forma fina, que vai penetrar rapidamente as células do hospedeiro, que são visíveis em reações imunológicas ou sensíveis a reações imunológicas. E tem as formas largas, que não penetram as células do hospedeiro, que são resistentes às reações imunológicas e são infectantes aos triatomínios, ou seja, elas que vão infectar o nosso triatomínio. E onde é que a nossa tripomastigota é capaz de infectar? Ela infecta células do sistema fagocitário, nossos macrófagos. Ela infecta fibras musculares estriadas, tanto cardíacas como esqueléticas, fibras musculares lisas e células nervosas. Ou seja, gente, tirando aqui a minha célula fagocitária, a minha tripomastigota, ela gosta de células que têm bastante oxigenação. A gente vai falar disso mais tarde. A mastigota, como a gente já viu, é uma forma encontrada dentro da célula parasitada. Ou seja, quando o nosso macrófago ou outras células forem parasitadas, elas vão ser parasitadas e vão ser encontradas dentro dela a mastigota. Mede 4 milímetros no maior diâmetro, não possui flagélia ou membrana ondulante dispersa, no caso, possui dentro do citoplasma. O núcleo é ovoide, compacto, cinetoplasma com aspecto de disco convexo côncavo próximo ao núcleo. A gente tem um núcleo oval e cinetoplasma em forma de disco. Multiplica-se por divisão binária, demora 12 horas para completar a divisão, e o ciclo intracelular dura de 5 a 6 dias e produz cerca de 9 gerações de parasitas. Ou seja, cada parasita dentro de uma célula ele consegue se reproduzir ou se dividir até 9 vezes. O epimastigota é o parasita que vai ser encontrado na porção anterior do intestino médio do inseto ou do vetor. As dimensões dele são variáveis, tem citoplasma abundante, citoplasma situado próximo ao núcleo. Aqui próximo, não é longe, não. Reproduz por divisão binária longitudinal, ou seja, ele vai se dividir por divisão binária. E muitas vezes epimastigotos vão se agrupar formando rosáceas com as extremidades flageladas voltadas para o centro, ou seja, eles vão formar como se fosse uma rosa, uma apresentação mais ou menos assim a epimastigoto. Como que é então um ciclo biológico? Bom, como nós temos o hospedeiro vertebrado e o hospedeiro invertebrado para o nosso triatomínio, então nós já sabemos que é um ciclo biológico heteroxênio, ou seja, o nosso parasita ele precisa de 2 hospedeiros para completar o seu ciclo de vida. Bom, o que vai acontecer? O triatomínio, nosso barbeiro, ele vai estar parasitado com a tripomastigota metacíclica, vai fazer o repasso sanguíneo, que é tóxico para o homem,
E aí, nesse repasso sanguíneo, vai coçar e ele vai defecar esse parasita ao mesmo tempo que ele vai se alimentar. Quando nós coçamos essa picada, esse local da picada, nós vamos carrear as fezes para o local da picada e assim as tripomastigotas metacíclicas vão entrar na pele. Dentro do corpo do ser humano, elas vão ser fagocitadas pelo sistema mononuclear. Vão entrar dentro das células. E aí vai acontecer o quê? Dentro das células, ela vai se diferenciar por divisão binária para a forma de amastigota. E depois de algumas horas se diferenciando em amastigota, ela vai romper essas células e vai liberar o tripomastigota sanguíneo. Esse tripomastigota sanguíneo ele pode infectar outras células e continuar sempre o ciclo e também ficar na circulação. Quando ele fica na circulação, outro barbeiro vai fazer lá o repasso sanguíneo e vai ingerir essas amastigotas. Essas tripomastigotas, no caso. Essa ingestão da tripomastigota, ela vai até o estômago do inseto e nesse estômago ela vai se multiplicar dos tripomastigotas para as epimastigotas. E essas epimastigotas no estômago, elas vão para o intestino médio do inseto e vão se diferenciar em tripomastigotas novamente. Estando no intestino médio do inseto, essas tripomastigotas, quando ele for fazer o repasso sanguíneo, ele vai defecar essas tripomastigotas, a pessoa vai carrear para o local da picada e o ciclo evolutivo continua. Para ficar mais claro, no vetor vai defecar os tripomastigotas metacíclicos que vão ser carreadas. No homem, eles vão entrar dentro das células, que a gente já conhece, seja macrófagos ou células musculares, e vão se diferenciar em amastigotas, que vai ter divisão binária e vai se transformar em tripomastigotas. Vai romper essa membrana da célula e ser liberado o tripomastigota sanguíneo, que pode infectar outras células ou ser ingerida pelo barbeiro no repasso sanguíneo dele. E aí, no intestino, no estômago do triatomina, ele vai se diferenciar em epimastigota, vai para o tubo digestivo e vai para o intestino médio. No intestino médio, a epimastigota vai se diferenciar em tripomastigota metacíclico e o ciclo continua. Acho que fica mais clara essa gravura. Além das formas de transmissão por causa do vetor, nós temos outras formas, como transfusão sanguínea, onde é transmitido por meio de transfusão as epimastigotas, por isso que o paciente que tem chagas, até se ele suspeitar de chagas, ele não pode ser doador de sangue, por causa que pode conter o parasita e as pessoas são uma doença crônica, não tem cura, então a pessoa acha que vai receber uma ajuda e na verdade ela recebe o sangue parasitado. Tem também infecção congênita, porém é muito pequena. É quando o pai, a mãe, no caso, desculpa, transmite para o feto. Ele ultrapassa a barreira placentária. Tem também acidentes de laboratórios, como vão fazer o manejo de animais, experimentações e etc. E os manipuladores eles conseguem se contaminar. Tem transmissão oral, quando o triatomina infectado são macerados junto com alimentos, como açaí, caldo de cana. E tem também transplantes de órgãos, quando um órgão transplantado é um órgão infectado, e aí a gente tem também a transmissão do parasita. E aqui, gente, esse quadro para vocês darem pausa, para vocês verem a forma do nosso parasita. Epimastigota, tripomastigota metacíclica, mastigota, tripomastigota sanguíneos, onde essas formas evolutivas ficam no hospedeiro, é no mamífero ou no inseto, no vertebrado ou no inseto. Qual é o tipo de divisão que sofre, qual é a localização desse parasita nesse hospedeiro. Aí vocês pausam o vídeo para vocês poderem fazer a anotação. Período de incubação. Quanto tempo esse parasita fica no corpo do hospedeiro até conseguir transmitir sintomas? Bom, depende do inóculo, da via de penetração, da cepa do parasita e das condições do paciente. Ou seja, se for por transmissão vetorial, demora de 5 a 15 dias para poder ser detectados em exames. Se for em transmissão oral, ou seja, alimentos contaminados, triturados junto com barbeiro, demora de 3 a 22 dias. Transfusão sanguínea pode demorar de 30 a 40 dias para mais de 60 dias para conseguir ser detectada.
Se for uma transmissão vertical, erro de laboratório e etc., pode ocorrer em qualquer período da gestação ou do parto. Que aí nós temos também infecção congênita. Aí consegue identificar em qualquer período. Na patogenia do parasita, nós temos a fase crônica, que vai ser uma doença que vai durar de 5 a 30 anos. Nós temos, primeiro, formas indeterminadas. Nós não conseguimos ver que os sintomas são de Chagas, pode ser de outra doença, ainda mais se tiver histórico familiar. Temos cardiopatia chagásica crônica e formas digestivas, ou grandes, que vão atingir o sistema digestivo. A cardiopatia chagásica crônica, nós temos um aumento, uma cardiomegalia enorme do nosso coração. Olha o tamanho do coração do paciente desse raio-x, gente. É enorme, ele fica muito grande porque ele fica com o tecido muito dilatado. Nós já vimos que o Chagas, esse parasita que causa Chagas, ele tem tropismo ou preferência por musculatura esquelética, seja cardíaca, musculatura lisa, seja esquelética ou cardíaca. Mais atração ainda por musculatura cardíaca, porque o nosso coração ele é muito bem oxigenado. Então, a característica clínica da doença de Chagas é uma cardiomegalia ou uma cardiopatia chagásica crônica. Bom, na forma indeterminada ou de latência, nós temos ausência de manifestações clínicas, radiográficas ou eletrocardiográficas, ou seja, o paciente ele não tem nenhum tipo de alteração. A maioria dos pacientes permanece da forma indeterminada sem apresentar essa sintomatologia por toda a vida. E também vira uma parasitemia subpatente. Que nesse caso aqui vai ser revelado os parasitas somente por ensaios de amplificação, para poder ter certeza que o paciente ele está, no caso a pessoa, o hospedeiro ele está infectado, já que não tem sintomas clínicos. Então tem que fazer uma amplificação para ter certeza se aquela pessoa ela é um reservatório do parasita. Bom, no mecanismo de patogenicidade, a gente vai ter uma resposta imunológica que vai causar uma inflamação e uma fibrose, ou seja, o nosso imunológico ele vai tentar destruir esse parasita e isso vai ter algumas consequências, como um processo inflamatório e um processo de fibrose no caso de reparo tecidual. No coração, a gente vai ter o quê? Redução da eficiência de contração, retenção do sangue, megacardia, ou seja, o coração do meu paciente ele não vai conseguir se contrair, ele vai ficar dilatado. Então, ele vai começar a acumular sangue, que a gente chama de megacardia. A gente vai ter lesões no sistema excitocondutor, que vai causar arritmia. Se eu tiver alteração no nodo sinoatrial, no nodo atrial, que tem impulso elétrico para toda a musculatura, aí o nosso paciente ele vai ter arritmias cardíacas. No trato gastrointestinal, nós vamos ter destruição de neurônios dos plexos mioentéricos, ou no nosso sistema parasimpático, os esfíncteres em contração permanente, no caso do nosso sistema simpático, que vai resultar em dificuldade no trânsito de alimentos ou fezes, e vai ter acúmulo de alimentos, ou seja, eu vou ter megaesôfago. Os meus intestinos não vão fazer a função deles normalmente. Eu não vou ter uma contração para ter o quê? Trânsito de alimentos e de fezes eficiente, ou seja, eu vou ter acúmulo desses depósitos no meu intestino, porque eu vou ter a dilatação do meu intestino e a perda de função, porque ele vai ter destruição dos neurônios dos plexos mioentéricos, que vai causar essa sintomatologia. Por isso que eu tenho a apresentação clínica de megaesôfago, como a gente viu naquele raio-x, nós temos uma apresentação grande do nosso sistema digestivo, do nosso tubo digestivo. Aquilo ali, basicamente, é na fase crônica. E na fase aguda, no momento que a pessoa é picada, que tem a apresentação clínica? Bom, no local da inoculação, onde o barbeiro pica, a gente vai ter uma reação inflamatória local, que a gente vai chamar de chagoma de inoculação. E no olho, a gente vai ter um sinal que a gente chama sinal de Romanha, que vai ser um edema bipalpebral. Na fase aguda, a gente vai ter uma multiplicação intensa do Trypanosoma cruzi, que vai ser um período de 7 a 15 dias, onde a gente vai ter uma parasitemia elevada. Aí o paciente ele vai ter imunossupressão, ele pode ter um complexo de anticorpo antígeno, por causa dos anticorpos que ele vai poder estar sintetizando.
Vai ter um período de incubação de 1 a 3 semanas e os sintomas vão ser o quê? Febre, astenia, cefaleia, mialgia, adenite. E crianças imunodeprimidas, eles podem chegar à mortalidade nessa fase aguda por causa desses sintomas que vão acontecer. Pode ter miocardite aguda e meningoencefalite aguda também nos casos. Onde que acontecem esses sintomas de agudo, gente? Durante a multiplicação intensa do parasita, que é aquela forma onde ele vai estar para o tricomastigota metacíclico, vai estar parasitando as células, se transformando em amastigotas e liberando tricomastigotas na circulação, que aí vai atingir outros tecidos. É nessa fase que a gente tem os sintomas da doença aguda. E aqui a gente tem o sinal de Romana no olho do paciente, que é característico da doença, e também o chagoma de inoculação, que é no local da picada, uma reação inflamatória local. Além de outros sintomas que a gente já falou, como febre, mal-estar, cefaleia, anorexia, linfadenomegalia, hepatosplenomegalia sutis, não é sinal clínico da doença, mas pode acontecer também. Miocardite aguda com alterações eletroradiográficas e também meningoencefalite. E esses casos aqui acontecem, porém, de forma rara, mas eles chegam a acontecer sim. Aqui no Brasil, gente, a patogenia da fase crônica, nós temos 70% dos casos assintomáticos, ou seja, formas indeterminadas da doença, não consegue fechar o diagnóstico para esses casos. E 30% são casos sintomáticos, ou seja, com sintomas na forma cardíaca, que nós vamos ter um megacárdia, arritmias leves ou severas que vai causar morte súbita no paciente. Na forma digestiva, como nós já vimos, megaesôfago e megacólon, nós temos a forma oligoassintomática, que significa que o paciente ele tem sintomas, porém pode ser de outras doenças. É um sintoma comum para outros tipos de doença também. E nós temos também a associação da forma cardíaca com a forma digestiva desse paciente com Chagas. Cardiopatia chagásica crônica, CCC, aparece entre 15 a 20 anos após a infecção inicial, ou seja, é bem crônico, não é imediatamente. É a mais importante forte de limitação ao doente chagásico, é a principal causa de morte. Pode apresentar-se sem sintomatologia, mas com alterações eletrocardiográficas. É caracterizado pelo quê? Miocardite crônica progressiva, dilatação das cavidades e hipertrofia ventricular, distúrbio de condução elétricas, arritmia e insuficiência cardíaca. Aí nós temos o que, gente? A cardiomegalia, que é o aumento do coração. A gente fica com o coração com a musculatura dilatada, retendo muito sangue e não consegue ter a função de bombear sangue para os tecidos, ou seja, o paciente ele tem problema cardíaco, por isso que a gente chama de cardiopatia chagásica crônica. E também pode ter aneurisma de ponta, onde nós temos pontos do coração que causam aneurisma ou perda de função. A depender do local, isso pode interferir no sistema eletrocondutor do coração também. E aí, como que nós temos o equilíbrio entre a relação do parasita e do hospedeiro? Primeiro, pode-se ter uma parasitemia baixíssima, ou seja, o parasita nunca é totalmente eliminado. A gente pode ter um controle desse parasita no organismo, mas ele sempre vai ser um portador do parasita. Aí nós temos uma relação entre a resposta imune e o moral do nosso paciente chagásico. Nós temos anticorpos, IgG, que vai fazer o quê? Opsonização, que mata os parasitas, bloqueio de penetração das formas evolutivas dele e a lise pelo sistema complemento, ou seja, o paciente crônico com Chagas, ele vai ter anticorpos que vão estar dando a iniciação para sempre estar destruindo esses parasitas, porém não consegue ser uma destruição em massa, ainda tem parasitas que ficam na circulação. Tem a resposta imune celular, que vão ser as células efetores, como o meu linfócito T e as minhas natural killers. Se a gente se lembra de imunologia, as minhas células natural killers, elas são específicas para destruir células danificadas, células próprias danificadas. E também os meus linfócitos T. Aí nós vamos ter o CD4 e o CD8. O meu CD8, vou escrever aqui pra gente. CD8. Eles vão ser responsáveis por eliminar as minhas células que são
que são parasitadas, mais especificamente para vírus. Porém, quando eu tenho parasitas também que danificam as minhas células, eles também podem agir citotoxicamente contra essas células. Temos mecanismos de escape também, como localização intracelular, imunossupressão de fase aguda, escape do fagolisossoma para o citoplasma da célula, remoção de anticorpos da superfície do parasita, fatores que interferem na cascata do sistema complemento, indução de apoptose das células T. Tudo isso aqui, gente, é como o meu parasita ele vai escapar do meu sistema imunológico. Tudo isso aqui. Mas o que é mais efetuou para se manter um paciente com Chagas, que tem uma boa qualidade de vida, nunca abaixar a imunidade, deixar um paciente imunodeprimido. Sempre deixar um paciente imunocompetente. O diagnóstico, nós vamos ter o quê? Clínico, que vai ser raio-x, eletrocardiograma e etc., para auxiliar. Nós vamos ter métodos diretos para a detecção do parasita e métodos indiretos para a detecção de anticorpos com parasita. Lembrando que, se o paciente tiver anticorpos contra o parasita, ele vai estar parasitado, porque ele nunca deixa de ser completamente livre ou limpo desse parasita. Na fase aguda, quando está em fase aguda, como que se detecta? Nós podemos ver as tripomastigotas no sangue, como aqui nessa imagem, esfregaço sanguíneo. Nós vamos ter exame de gota espessa, cheio no diagnóstico, hemocultura para poder inocular esses parasitas. São específicos, mas pouco sensíveis. Não tem uma sensibilidade muito boa. E na fase crônica, nós podemos ter a sorologia, que vai dar muito certo, e métodos diretos, como um xenodiagnóstico, hemocultura ou PCR. Lembrando sempre que, se a pessoa for picada e pegar o barbeiro e levar esse barbeiro para a divisão epidemiológica, tem como descobrir se esse barbeiro está parasitado ou não. Que aí já ajuda a fechar o diagnóstico do paciente. E aí vai casar o que, gente? Área de endêmica, se é comum ter Chagas nessa área, o local onde a pessoa mora, os sintomas e etc., para poder se fechar um diagnóstico correto. O tratamento é feito com Roxagan, que é um benzodiazol, que vai ser o tratamento para a fase crônica e aguda, de 5 a 6 mg por quilo peso durante 30 a 60 dias. 90% de eficiência em fase aguda e 60% de eficiência em fase crônica. Problemas: tem efeitos colaterais, o tratamento é demorado e também é controle de cura para saber se o paciente ele está bem. Os efeitos colaterais são: nós temos efeitos no sangue, alterações no sangue, dor abdominal, dor de cabeça, alergias na pele, fadiga, insuficiência de fígados e dos rins. Esses são os problemas da administração dessa droga. E a profilaxia, como que nós vamos evitar essa doença? A melhoria de habitações rurais, controle de doadores de sangue e também combate ao barbeiro, combate ao vetor. É a melhor profilaxia que existe. E essa foi nossa aula, gente. Eu espero que vocês tenham pegado bem o conteúdo. Lembrando sempre que os detalhes mesmo, leitura do livro. Aqui é só para a gente ter um apoio e mais a gente se encontra online para poder discutir isso. Mas leiam os capítulos do livro que falam sobre esses nossos parasitas. Bons estudos para vocês, gente. Tchauzinho.